Olá, amores! Eu me chamo Yasmin França, sou a criadora da Cristalhas, um centro de atendimentos mágicos. Para você ficar sabendo mais sobre o meu trabalho, entra no link que está aqui embaixo, me segue nas redes sociais, tem podcast, tem vídeos no YouTube, vídeos no Instagram, enfim, TikTok, uma infinidade de coisas. Também lembra de deixar o seu like, de ativar o sininho, de me seguir aqui para os novos vídeos, porque eu tô sempre por aqui 2 vezes por semana. Bom, hoje vamos falar sobre o valor do nosso propósito. Hoje foi um dia que eu acordei com muitos chamados da natureza, né? Para quem não conhece, existe um tipo de leitura que se chama zoomancia. A zoomancia, ela é uma leitura de comunicação da gente com os animais. Então, a base da zoomancia é justamente a compreensão de que todo animal que chega para nós, assim como todo inseto e, enfim, todo o reino animal e vegetal, ele traz uma comunicação. E aí alguns livros vão falar, até alguns livros específicos de bruxaria, vão falar de que, no caso das plantas, em cada plantinha tem um sacerdote ali, né? Tem um ser iluminado ali que fica vivo enquanto aquela plantinha estiver viva. É a forma dele se materializar na terra, né? Então, quando a gente compreende a zoomancia, a gente entende que todos os animais e os seres que chegam pra gente chegam com uma comunicação, com um diálogo, uma troca a ser feita, né? E hoje me aconteceu um fato que é a segunda vez que acontece. Eu fui acordada com uma aranha andando em mim e eu fui o tipo de pessoa na vida que eu tinha muito pânico de insetos. Então, com certeza, se fossem outros momentos da minha vida, eu iria acordar gritando, eu não ia conseguir mais dormir, mas ao mesmo tempo eu era aquele tipo de pessoa que gritava tira, não mata, tira, inclusive já arrumei muitas brigas por causa disso. E hoje em dia eu entendi que existe um outro movimento a ser feito, que é essa autoconfiança também, e esse respeito que é sentido por esse outro ser, e que a partir disso a comunicação acontece. Então a gente começa a ser é igual aquela pessoa que é super receptiva e te dá muita intimidade, e aí a partir disso você se sente sempre motivado a falar com ela, porque você sente que ela te dá abertura. Enfim, por que estou falando sobre isso? Porque a partir desse fato, vários outros foram acontecendo que já canalizaram o meu dia para uma sensação melhor, uma sensação mais agradável. A Cleo tentando entrar. E eu fui sendo levada a refletir sobre várias questões, né? Para quem não sabe, a aranha ela fala sobre tecer os sonhos, os projetos, tecer as suas necessidades, ter paciência e continuar no processo, enfim, né? Esse lugar também da autonomia, de você poder gerar a sua própria casa, o seu lar e tudo aquilo que vai te nutrir. E eu fui sendo levada a refletir sobre o que de fato me nutre e, ao mesmo tempo, de que forma eu estou conduzindo o que me nutre. E uma coisa que eu saí de casa para poder ir selecionar o pedido de uma cliente, eu também vendo cristais, né? E eu saí de casa para selecionar o pedido dela e eu fui sendo levada mesmo para todo um processo terapêutico, em que antes de sair de casa eu abri o baralho cigano e eu fui colocada para refletir sobre várias coisas, e aí me veio essa intuição de caminhar, de eu ir caminhando para que eu pudesse digerir algumas coisas. E aí quando eu cheguei no meu fornecedor para fazer a seleção do cristal dela, eu fui entendendo sobre a mudança de necessidades, né? Esse lugar pelo qual a gente às vezes está suprindo algo
que tá faltando com algo que não pode suprir mais o que tá faltando, entende? É como se, por exemplo, eu precisasse de afeto e aí, como eu não tenho consciência de que eu tô precisando de afeto, eu vou lá e como muito. Então eu tô transferindo a minha necessidade, né? A psicologia até vai falar também sobre isso, enfim. E nesse processo eu fui também sendo levada a relembrar sobre pontos muito importantes, que são os pontos que eu queria dividir com vocês. Tem algumas coisas na Cristálias que me fizeram ser maior, sabe? Ser melhor, ser mais consistente. E que foram coisas que eu sempre tive como pontos primordiais. E uma delas era que eu não queria fazer a venda pela venda. Eu sempre quis fazer a venda pela necessidade verdadeira, né? A Cristálias, ela é montada e ela é orquestrada para suprir necessidades, mas nesse ponto de orientar, né? De estar conduzindo, não de, tipo, transferir necessidades. E quando eu fui fazer a seleção da pedra dessa cliente, eu percebi que a necessidade dela, através da própria fala da pedra, que aí quem não sabe, eu também faço a leitura das pedras, né? Quem compra as pedras também ganha a leitura do momento de vida, que eu entendi que não era essa a necessidade dela naquele momento, não era um cristal naquele momento, né? Ela estava passando por por questões muito confusas e conturbadas que ela precisava dar tempo para que a necessidade dela pudesse ter um caminho, assim, ser vista de uma forma clara e ter um caminho que pudesse auxiliar ela naquele momento. E eu, na hora, liguei para ela e passei tudo isso para ela. E juntas sentimos que era de fato isso e, enfim, aquilo foi resolvido daquela forma. E eu voltei pensando muito sobre isso, né? Sobre o quanto a gente fica no desespero pelo dinheiro e a gente perde o nosso propósito, né? Uma das coisas que mais me levaram a construir a Cristálias, assim, de uma forma amorosa, foi entender que era algo que eu faria até de graça, se possível. E quem tá perto de mim sabe que é até complicado, porque eu vivo falando, eu vivo, enfim, querendo trabalhar mais o tempo todo, né? Mesmo que não haja a troca, mas é uma coisa que está muito, muito dentro de mim, muito comigo, fazendo parte de mim, e que de fato, mesmo quando eu não tenho o outro para poder exercer, eu tô fazendo comigo, né? Então, qual de fato é o valor que você coloca no seu propósito? A gente se embola muito quando é somente pelo dinheiro, né? Qual é a real necessidade que a gente tem, o que a gente de fato está tecendo para nós, assim. Quando o dinheiro falta, o que fica do que você faz? Qual é a satisfação que você tem? Da onde vem a sua satisfação quando o dinheiro não vem, né? A partir daí a gente começa a entender que muitas vezes a gente é muito injusto até com o dinheiro. Essa é uma reflexão que está vindo muito, inclusive, para mim nesses últimos tempos, assim, de cara, eu tô jogando todas as minhas necessidades no dinheiro, no ter o dinheiro, no achar que a minha liberdade ou as coisas que eu preciso só vêm a partir dele, que eu acabo sendo abusiva com essa relação, exigindo muito daquilo, quando na verdade eu posso ter várias portas que às vezes até tiram mais o meu peso e me dão essa sensação de maior liberdade, fluidez e descanso para eu ser, do que só ficar exigindo que o dinheiro venha, porque o dinheiro não vem, se o dinheiro não vem, não tá acontecendo, se não tá acontecendo, não é isso, e agora, e céus, o que fazer, é isso mesmo, tô errando aonde, enfim, né, essa bolha de conflitos que faz com que a gente fique constantemente perdido. Então, qual de fato é o valor que tem o seu propósito?
né? Você faz isso porque você sente que é isso que você gostaria que fizessem por você no mundo, né? Ou você faz isso porque você sente que você está fazendo por você no mundo, ou você faz porque só te dá dinheiro e te faz ter materialidades e construir as necessidades que o mundo te emprega, né? Que te entrega e te exige. E quando eu percebo que ainda assim, mesmo sem o dinheiro, a coisa tá acontecendo, é tão surpreendente, é tão, sabe, aquele carinho no coração, porque a Cristálias, ela não é feita pro outro, ela é feita pra mim. Eu repito muito sobre isso. Todas as vezes que eu faço um atendimento, é lindo que eu possa prestar todo o meu conhecimento, toda a minha sensibilidade, toda a minha dedicação ao outro naquele momento, mas é por mim, porque aquele outro que chega para mim, ele tá chegando para contar histórias e trazer ensinamentos que me fazem ter um clique para minha vida. Toda vez que acaba um atendimento, eu tenho um ritual que é ir tomar banho, e no banho eu consigo ir soltando o que é do outro e também me reconectando com o que é meu a partir do que veio, nesse lugar de, ok, não chegou para mim à toa, então o que isso está querendo me dizer, o que está querendo me ensinar, né? Assim como a aranha, o que isso está querendo me dizer e me ensinar, né? Não mais no lugar do medo, mas no lugar do respeito, que inclusive tirei ela, coloquei do lado da minha cama, falei, olha, aqui você vai ficar mais segura, muito obrigada, e voltei a dormir. Então, é isso, assim, o trabalho precisa ser um trabalho por nós, né? Não adianta, eu não sou o tipo de pessoa que concorda com esse discurso que as pessoas fazem de que, porque precisa ser pelo outro, pelo mundo, o que você começa a fazer pelo outro, assim como pelo dinheiro, você para quando esse outro não, sabe, não te dá o que você deseja, assim como o dinheiro, quando ele para, você deixa de fazer aquilo, né? Então, que seja por você, sabe? A Cristálias, ela é muito isso pra mim. É o momento em que eu me desenvolvo junto com o outro. Eu tô ali prestando o que eu sei, auxiliando no que eu sei, mas eu tô tirando algo disso que também contribui para o meu próprio conhecimento, para a minha caminhada, para o meu processo. E é até muito comum nos atendimentos de eu estar falando sobre as minhas questões, né, como histórias, me colocando ali de igual para igual, porque estamos juntos no processo, né? Às vezes a ferramenta que o outro tá trazendo ali, ele pode nem estar percebendo, mas muda tudo para mim. Então é por mim, sabe? É para que eu seja melhor a cada dia. E isso é uma motivação que faz com que eu exerça ela todos os dias, mesmo que não seja para o outro, porque é por mim, é pela minha dedicação em ser melhor para mim e para o meu mundo a cada dia. Então, qual é o valor que você emprega no seu propósito? Seja ele de relacionamento, de vida, de amizade, de, enfim, do que for. Que valor é esse que você está empregando? Porque quando você está pelos valores que são obsoletos, que são valores que não te dão uma base, assim como você inicia por eles, você para pela falta deles, ou pelo esgotamento deles, né? Por esse lugar de um dia perceber que, cara, eu construí tudo isso, mas não fez sentido pra mim, porque não me toca, porque me deixa mais exausto do que feliz, não me representa, não constrói um mundo interno pra mim que eu gostaria, né? Então, é justamente isso, né? É sobre isso. Quando eu falo sobre a questão até da venda, de não ser a venda pela venda, é justamente por isso. Porque de que forma eu vou de fato agregar
aquele outro naquilo que eu posso estar transportando para ele, fazendo mesmo, sendo canal para ele. Se não fizer sentido, se for só mais uma coisa, essa coisa ele pode até comprar, mas talvez ele não volte, ou ele volte com a necessidade, com o aprisionamento, que é esse lugar de sentir que ele precisa sempre de mim ou de algo ali que possa estar trazendo ele, suprindo previamente as necessidades dele. Eu não estou aqui para isso. Inclusive é outro ponto que eu trabalho muito na Cristálias, que é a liberdade. Eu não sou aquele tipo de terapeuta que vai ficar o tempo inteiro: ai, mas cuidado, ai, mas isso, ai, mas como você tá? Porque eu gosto de observar a liberdade que as pessoas podem ter de se autocuidar. Aqui eu tô trabalhando exatamente isso, a sua independência naquele processo. E isso também faz parte do meu processo. Todas as vezes que eu me sentir presa ou dependente de alguém, eu tive que fazer esforços enormes para poder entender de que forma eu poderia lidar com aquilo e sair daquela relação, não permanecer nela, né? E eu não quero que as pessoas saiam, eu quero que as pessoas permaneçam porque faz sentido, porque elas estão cada vez mais livres, e isso também é um valor do meu propósito, né? Então, que a gente possa refletir sobre isso, que a gente possa botar mesmo em pauta pra gente, pro outro, que valor é esse que eu dou tanto ao dinheiro, que valor é esse que eu tô dando pra vida, que valor é esse que eu tô dando pras minhas necessidades, pras coisas que eu construo, de que forma eu posso fazer para que fique mais sereno pra mim, para que fique mais leve, para que faça mais sentido. Daí a gente encontra sentido em fazer o que faz, sentido na vida, sentido em tudo, talvez. É isso. Bom, lembrem de curtir, comentar, compartilhar, porque, né, é sempre uma troca. E vai ser sempre um prazer contar com vocês, conhecer vocês, trocar com vocês. Contem comigo. Um beijo e até a próxima.